Salve, salve pessoal, tudo bom? Professor Rodrigo Valente falando aqui. Hoje nós vamos falar de física, okay? Mais especificamente eletrostática. O princípio aí, o início da eletrostática, ok? Essa é uma aula voltada para frente de Física 2 do cursinho da Uniafro, primeira aula nossa de 2022. Sejam muito bem-vindos. Se não conhecem a Uniafro e chegaram nesse vídeo por outro caminho, conheça a Uniafro, ok? É um cursinho gratuito, social, voltado aí a diminuir as diferenças que a gente tem nas realidades sociais do acesso à educação no Brasil, ok? Então sejam todos muito bem-vindos. Bom, eletrostática. Então eu fui lá pesquisar, né, para preparar a aula, pegar o material e tudo mais. E em todas as partes, quando você vai falar de eletrostática, o povo fala da experiência de pegar um canudo, né, ou um pente, e você eletrizar esse pente e ver os papeizinhos se mexendo. Galera, façam esse experimento em casa. Ele é muito simples e ele é muito divertido. Eu vou tentar reproduzir ele aqui, não sei se vai ficar legal na câmera, mas se você não conseguir fazer em casa, se você não conseguir observar aqui direitinho, tem um outro vídeo que eu vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo, certo? Para você acompanhar lá na internet. Então vamos lá, primeira coisa. Você pode usar ou papel higiênico ou o cabelo, certo? Agora, dicas. Primeiro, faz força, sem medo de ser feliz. Você vai raspar o canudo, você vai raspar ele e aperta mesmo esse papel higiênico para você conseguir observar legal o fenômeno. Okay? Se for no cabelo também, aperta. Ele dá até uma esquentada o canudo, certo? Beleza. Outra dica, faz no mesmo sentido. Pum. De lá para cá, de lá para cá, de lá para cá. Se você fizer num sentido e no outro, o que você vai estar fazendo? Você vai estar organizando a matéria de um jeito e organizando ela do outro jeito e no fim das contas ela vai continuar desorganizada, ok? A gente vai entender um pouquinho melhor aí no decorrer da aula o que essa história de organizar a matéria tem a ver com esse fenômeno. Então vamos lá, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha os papeizinhos. Ó, o imã chegando eletrizado e olá, ó, pulou o papelzinho, pulou o outro papelzinho, ó lá, ó, não tá encostando, gente, olha que loucura. Bacana, né? Beleza. Ok, então faz isso em casa para vocês sentirem aí o poder da eletrostática. Bom, o que é interessante desse experimento? Que é divertido, primeiro, e segundo, que ele está mostrando uma intimidade da matéria. Ele está mostrando uma coisa da essência da intimidade da matéria. O que é essa coisa que ele está mostrando da essência da intimidade? A carga elétrica. Então, matéria tem carga elétrica. Por muitos anos, a humanidade acreditou que essa carga ela funcionava muito como um fluido, ok? Então, como se fosse assim, você sabe quando você está seco ou você está molhado? Então seria tipo, você tem carga elétrica, você está sem carga elétrica ou com carga elétrica. A questão é um pouquinho diferente disso aí. E uma das primeiras pessoas a registrar esse fenômeno que a gente acabou de ver foi o Tales de Mileto. Daí você pensa, Tales de Mileto, um desses gregos, europeus, né, super-heróis da ciência. Bom, primeiro que Mileto fica na Turquia hoje em dia, e sempre ficou na Turquia, né? Muitos desses gregos a gente acha que são europeus, mas saibam, isso primeiro não é real. Muitos desses caras, eles na verdade eram africanos, egípcios, eles eram árabes do Iraque, da Ásia Menor, ok? E a gente ter tão claro na nossa mente, grego, antigo, Europa, é parte do pensamento colonizador que, né,
com o qual a gente foi aí ensinado a entender a nossa história e a estrutura de como é que as coisas estão hoje, certo? Bom, a matéria tem carga elétrica. Essa carga, o Benjamin Franklin, que foi um americano, lá em 1800 e pouco, ele precisava organizar essa ideia. Eles tinham meio que flagrado ali, isso não é bem um fluido, não é uma coisa como se molhar com água que está acontecendo. E daí, para se entender isso, ele falou, olha, tem dois tipos de carga. E daí ele arbitrariamente falou, ó, tem a positiva, tem a negativa, certo? Beleza. Como é que funcionam essas cargas? Essas cargas, elas, em torno delas, elas geram um campo. E esse campo está representado aqui, ó. Então é como se a carga positiva tivesse um campo saindo dela, a carga negativa tivesse um campo chegando nela. E quando a gente coloca uma carga junto da outra, você tem uma conjunção dos campos. E esses campos, essa conjunção de campos, vai gerar uma força que vai fazer com que as cargas de sinal contrário se atraiam e as cargas de sinal igual se repilam, oh meu Deus do céu, elas se repelem, gente, ok? Se afastam uma da outra. Ok, com isso, o que a gente teve acesso? A uma coisa que depois foi sendo desenvolvida, foi sendo descoberta, que é a estrutura do átomo, ok? E daí a gente passou a entender o átomo como sendo composto por elétrons, que têm carga negativa, e prótons, que têm carga positiva. E daí você vai me perguntar, pô, mas os prótons não ficam no núcleo? E o núcleo não tem sua carga positiva? Por que essas cargas não se repelem e afastam umas às outras e aquele átomo deixa de existir? Porque tem os nêutrons, ok? Então, o principal objetivo ali, o principal efeito dos nêutrons é manter coesa essa carga que tem uma força elétrica que está querendo separá-la, ok? Beleza. Então, vamos lá. Do que efetivamente é feita a matéria, então? Ela é feita de pacotes de energia, que dependendo do jeito que a gente olha, vai parecer que são partículas. Ok, beleza, vem comigo nessa, ok? Depois a gente, com a continuidade do curso, a gente vai entender um pouquinho de dualidade, onda-partícula, como é que é essa estrutura mesmo, as coisas que vão lá bater na porta da física quântica, tá bom? Mas para entender aqui, para simplificar essa ideia, a gente pensa o seguinte, bom, são pacotes de energia que eu posso entender eles como se fossem pequenas bolinhas, ok? Beleza. Essas bolinhas a gente passou a chamar elas, entendeu que os átomos, eles são compostos por essas partículas e três das partículas principais aí do átomo são o próton, o nêutron e o elétron, ok? A palavra elétron, ela vem da palavra grega para âmbar, ok? Âmbar, vocês lembram o que é isso? Âmbar é um sólido que nasceu da seiva cristalizada de árvores muito antigas, ok? Se você viu aí aquele filme Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros, né? O primeiro lá, da onde eles tiram o DNA do qual eles replicam os dinossauros. De um mosquito que ficou preso numa pedrinha de âmbar. Por que o âmbar é importante? Por que isso tem a ver? Lembra do Thales? Então, ele chamou o primeiro fenômeno desse elétrico que ele viu, ele estava usando âmbar. A cidade de Mileto, naquela época, era muito famosa também pelas lãs, pela produção de lã. Então dá pra gente imaginar que, em algum momento, lá o Thales acabou esfregando o âmbar na lã e percebeu que o âmbar daí atraía pedacinhos de palha, coisas leves, mas né, não muito difíceis de mover, como os papeizinhos, por exemplo. Certo? Bom, depois o Benjamin Franklin
chegou, né? Bom, a gente está falando de 600 antes de Cristo, ok? E daí as próximas, isso é engraçado da história, porque os próximos registros aí, né, do entendimento da eletrostática vão aparecer no ano de lá 1600. E, bom, isso também é, né, vamos olhar a história com uma visão crítica, porque, bom, de 600 antes de Cristo até 1500, a gente teve aí 2300 anos. Ninguém fez nada com isso. Ninguém usou essa ideia e, né, criou tecnologias ou se viu com aquela pesquisa. Histórias mal contadas da ciência que elevam ali o status dos cientistas europeus, certo? Uma coisa que realmente é fato e que realmente a gente deve aos cientistas europeus e à sociedade europeia como ela se organizou é o método científico, ok? Então, eles que criaram o método científico, nasceu ali com Galileu, em torno de 1500, 1600, e daí se tornou uma forma de fazer ciência que até hoje é usada, certo? Mas assim, quando eu me deparo com essa ideia, eu falo assim, também, né? Tá fácil, né? Tá fácil, você é a região do mundo para onde estão indo todos os tesouros que estão sendo roubados de todo o resto do mundo, da Índia, né, América Latina inteira e tal. Então, assim, legal, obrigado aí pela método científico, mas podia talvez ter sido menos destrutivo com o resto do mundo, né? Mas ok, vamos lá, voltar para a física aqui. Então, muitos cientistas se envolveram nesses desenvolvimentos do que era eletricidade, no entendimento do que era a eletricidade, e no fim do século XIX, ou seja, próximo ali do ano de 1900, conseguiram, através de experimentos, encontrar o elétron. Falar, putz, olha, aquela matéria que a gente pensava que era assim, assado, não. Tem umas coisas aqui que funcionam assim. Daí a gente foi desenvolvendo o modelo, né, do átomo, de como a gente entende, que é esse modelinho que vocês estão vendo aí, ou uma coisa próxima a isso. Okay? Coisa importante em relação à carga elétrica. O próton ele é maior do que o elétron, mas ele tem a mesma carga, ok? Então, um elétron pequenininho, ele tem a mesma carga negativa do que um próton grandão, certo? Então, fica com essa ideia. E que carga é essa? Né? Então, essa carga, vamos entrar aqui, fazer um apanhado, né, dos princípios da carga elétrica. Primeiro princípio: cargas de sinal igual se repelem. Cargas de sinais opostos se atraem. Em um sistema isolado, o número de cargas se mantém. Ok? Eu vou fazer alguma demonstração ali e esse último princípio aí ele vai ficar legal. Um pouco melhor explicado. Bom, outra coisa. A matéria inerte, a matéria que você não eletrizou ainda, ela tem o mesmo número de cargas negativas e de cargas positivas. Quando a gente eletriza uma matéria, a gente está ou tirando elétrons dela ou entregando elétrons para ela. Os prótons não se mexem, ok? Isso é bem importante. Muitas vezes o Enem vai lá e dá uma opção de tipo, os prótons vão para outro corpo. Não, não, não. Os prótons, eles são a essência daquela matéria, do jeito que a matéria é, certo? Então, se você tem oxigênio, beleza, o número de prótons não vai mudar. Talvez saiam os elétrons e ele fique ali uma matéria com uma carga saíram os elétrons, ele vai ficar com uma carga positiva. Se receber um elétron, tiver um elétron perdido ali, vai ficar com uma carga negativa. Então, a carga é encontrada, ela é representada pela diferença entre prótons e elétrons dentro daquela matéria, certo? Por isso que aqui, como é que a gente encontra uma carga de um corpo elétrico?
Se for positivo, se tiver sobrando próton, vai ser positivo e vai ser o número de partículas sobrando. Então imagina que a gente tem 10 átomos e esses átomos eles têm cada átomo tem dois. Vamos pegar um elemento simples, o hidrogênio. Ele tem um próton e um elétron, certo? Beleza. Então pega 10 hidrogênios. Isso formou um corpo ali, né? Formou um gásinho dentro de uma bexiga, certo? E daí eu vou mexer com o gás dessa bexiga e eu vou ali e eu tiro. Então a gente tem 10 prótons, 10 elétrons. E eu vou ali, tiro 3 elétrons. A carga desse hidrogênio vai ficar positiva, ok? A carga desse gás de hidrogênio, desse corpo dentro da bexiga, vai ficar positiva e vai ser 3 vezes a carga elétrica elementar, que é esse valorzinho aqui, ok? Mais para frente no curso a gente vai falar do Coulomb, quem foi o cara e qual que é e como é que a gente define essa carga elétrica elementar, mas guarda esse número 1,6 vezes 10 a menos 19. Se tiver algum problema com notação científica, esses vezes 10 menos 19, escreve nos comentários ou lá na Uniafra ou aqui mesmo no vídeo, que daí eu preparo uma aulinha rápida sobre a notação científica. Beleza? E o que isso representa, literalmente? Que a gente tem na frente aqui ó, dessa vírgula 19 zeros, ou 18 zeros, e daí vai ser o 1, pá. Okay? Então, essa carga é uma quantidade muito pequenininha, tá vendo aqui? Beleza. Então, como é que vai ficar o nosso gás hidrogênio lá dentro da bexiga? Ele vai ficar eletricamente positivo com 3 vezes 1,6, isso vai dar 4,8 vezes 10 a menos 19 coulomb. Essa vai ser a carga daquele gás, certo? Beleza. Como é que a gente eletriza um corpo? A gente basicamente pega esse corpo e atrita um no outro. Essa é uma das formas. Foi isso que a gente fez com o canudo. E o que a gente fez com o canudo? A gente eletrizou ele atritando com o papel higiênico. Quando a gente atrita uma coisa com a outra, quem tiver os átomos mais fortes, vamos dizer assim, com um núcleo que quer pegar mais elétrons, esse átomo vai roubar os elétrons do outro. Esse átomo vai roubar os elétrons, um ou alguns elétrons daquele outro corpo. E esse corpo que roubou elétrons, que tem esse átomo mais forte, ele vai ficar com carga negativa e o corpo que ficou com o que tem o elétron um pouco mais, que tem o átomo um pouco mais fraco, ele vai ficar com carga positiva. Então vamos desenhar essa historinha aqui. Vamos usar o azul. Então a gente esfregou os corpos e esse corpo vai ficar com cargas positivas e esse outro corpo vai ficar com cargas negativas. Beleza. Ok. Outra forma de eletrizar os corpos. Eu venho aqui, eu pego o meu corpo eletrizado, vou pegar esse corpo aqui. Opa, peraí. Imagina que eu estou pegando esse corpo aqui eletrizado e eu vou aproximar ele de um outro corpo.
Então, opa, eu tenho um corpo aqui eletrizado. Na hora que eu faço isso, o que acontece? Eu vou separar dentro desse corpo aqui, na hora em que eu aproximo esse bastãozinho aqui, ele vai atrair, como ele tem uma carga positiva, ele vai atrair as cargas negativas desse corpo, certo? E vai repelir as cargas positivas. Daí o que eu vou fazer para finalizar a minha indução? Eu vou pegar um fio terra e eu vou conectar na terra. A terra, ela é muito grande, ela está toda conectada, o que significa que na hora que sobra elétron em algum pedaço do chão, ele tem todo o planeta literalmente para se distribuir, e é isso que ele faz. Porque a matéria está constantemente buscando equilíbrio, ok? Quando eu faço isso daqui, quando eu coloco na Terra, a Terra está buscando equilíbrio e a Terra tem elétron e tem próton e os elétrons lá de bobeira. Esses elétrons, porque eu tenho uma carga positiva, ela vai, né, nesse lado do corpo, ela vai atrair os elétrons da Terra. E esses elétrons eles vão chegar aqui e eles vão falar, ah, beleza, ó, vem cá, vamos se equilibrar, e daí eles entram no corpo. E o que acaba acontecendo depois que você afasta o bastão? O que acaba acontecendo é que esse corpo, ele vai... Pera aí, gente, que tá rolando uma parada aqui com a minha telinha. Quando você afastar, esse outro corpo aqui, você tirou ele de perto. Aqueles elétrons vão querer, ao mesmo tempo, né? Você vai afastar o corpo e você vai tirar fora o seu fio terra. Você vai cortar esse fio terra. Qual vai ser o resultado? Você vai ter um corpo com mais cargas negativas do que cargas positivas. Certo? E você eletrizou o corpo por indução. Certo? Agora imagina que você pega esse corpo, né? Esse corpo aqui, e você encosta esse corpo num outro corpo. Então vou trazer aquele corpo para cá. Quantos elétrons sobraram aqui nesse corpo? Tinha 4 prótons, depois volta lá no vídeo. Então, na real, do meu desenho, chegaram 4, sobrou um aqui e tal. Beleza. Então eu tenho um corpo que... O que vai acontecer com essas cargas negativas dentro do corpo? Elas vão se repelir uma à outra, né? Tá todo mundo equilibrado ali, ninguém tá tipo... os átomos em si, mas tem 5 cargas ali que estão meio doidas. Elas vão se repelir e elas vão acabar ficando na superfície desse corpo o mais afastadas possível uma da outra.
Tá mais ou menos desse jeito aqui. Bom, a hora que eu encosto elas num outro corpo, elas acabam atravessando para esse corpo. E você vai terminar com uma nova configuração que vai ter. Imaginemos que dessas 5 carguinhas aí, 3 delas ficaram e 2 delas foram para outro corpo. Você eletrizou por contato. Então vamos lá, revisando aqui rapidinho essa parte. Bom, por atrito, você atrita uma coisa na outra. Quem tiver os átomos mais fortes, com mais vontade de trazer elétrons, vai acabar ficando com os elétrons. Quem faz isso, no caso do pente e do canudo? O plástico, ok? Beleza, eletrizou os 2 corpos. Daí, você pode induzir uma eletrização aproximando um corpo eletrizado de outro corpo que está neutro. Ele vai dividir as suas cargas e você pega um fio terra. Esse fio terra vai fazer com que ele ou traga elétrons ou entregue elétrons, dependendo da forma como você eletrizou, né? Porque imagina que esses sinais seriam todos invertidos se eu chegasse com um corpo eletrizado negativamente. Okay? Daí os mais iam ficar para cá, os menos iam ficar para lá. A hora que eu encostasse o fio terra, os menos iam descer. E você ia acabar com uma carga positiva, certo? Então, indução acontece desse jeito e contato acontece como uma fluição da carga que está em excesso de um corpo para o outro. Então dá para entender um pouquinho como é que o povo ficou tanto tempo achando que essa história de eletricidade era um fluido, era uma coisa que não estava ali e era embutida no corpo e saía e escorria do corpo, certo? Mas hoje a gente sabe que isso na verdade é um fenômeno que nasce da intimidade da matéria lá nos átomos e nos elementos mesmo, ok? Então agora que você conhece sobre eletrização, que você entende um pouquinho sobre a carga elétrica, você pode se divertir em casa atraindo papelzinho e você pode rastelar o seu gato e fazer isso com ele. Como você vê pela cara desse gatinho aqui, eles adoram. Só que não, né? Galera, é isso que tinha por hoje. Bons estudos. Vou colocar o link do vídeo. Vou colocar também alguns links do material para vocês lá na página da Uniafro, tá certo? Bem-vindos a esse ano de 2022. Bora aprender. Vamos que vamos. Abraço, até a próxima.